partir de agora, já quero deixar um recado para a população de Presidente Médici, para assessores, puxa-sacos e outros tipos que gravam e pedem cópias de programa. A partir de agora, vocês podem, já começar a gravar o programa, que o assunto é sério, tá? A Câmara Municipal de Presidente Médici, os assessores, os envolvidos com parlamentares, também podem começar a gravar o programa, certo? E a partir de agora nós vamos começar. Eu também não sei do assunto e estou curiosíssimo para saber o que é esse assunto polêmico que o doutor Gilvan tem para tratar com a população de Presidente Médici para fazer essa denúncia. Doutor Gilvan, boa tarde. Para mim, uma satisfação receber um advogado do seu gabarito, da sua personalidade aqui no nosso programa. E a partir de agora, o senhor é responsável por aquilo que fala, abra o seu coração e fique à vontade. Muito obrigado aos telespectadores, a você, ao Canuto, que me fez o convite ontem à noite. Você podia tecer alguns comentários sobre a entrevista que eu dei ontem na rádio, no programa do José Cerqueira. E tudo isso começa da seguinte forma. Eu fui contratado por uma funcionária pública da prefeitura para resolver uma questão administrativa dela, que ela fez um pedido à senhora prefeita municipal, certo, para uma questão dela lá que ela entende que tem direito, e a prefeita está com esse processo engavetado já tem 8 meses, na época que ela me procurou. E foi lá e me contratou e eu fiz um pedido administrativo para a prefeita para que decidisse aquele processo. Não decidisse favorável ou contra, mas que decidisse. Sim, desse uma posição para depois ela tomar as devidas providências. Esse processo, inclusive, tem um parecer favorável do procurador jurídico, doutor Ademir. E eu fiz esse pedido, e estou pedindo pedido e nada, não despacha. Fiz o pedido, inclusive, de um outro processo, não despacha. Aí eu fiz o pedido de um processo que tem semelhança do doutor Ademir, o procurador-geral, que fez um pedido semelhante, mas de muito mais envergadura, e esse processo foi resolvido rapidamente. Questão de um mês e pouco. Mas qual o problema disso? O problema é que essa situação foi feita de forma irregular. Vou dizer por que daqui a pouco. Uma outra funcionária também me procurou, que o advogado Luiz Carlos de Oliveira entrou com ação de improbidade semana atrasada, pedindo inclusive a demissão dessa funcionária por uma questão altamente perseguidora. Nossa. Vou dizer também depois. E, além do mais, pediu para formalizar um processo administrativo para mandar essa funcionária embora. Funcionária efetiva, trabalhos prestados para a comunidade de forma honrada, honesta, mas para ele ela não serve. Bom, aí o advogado entra em cena. Eu estou como advogado nesse momento defendendo os meus clientes. Eu fiz esses pedidos, fiz e nada. Mas como a situação estava tomando um caminho errado, eu resolvi colocar essa situação para a comunidade. O que realmente acontece? 2 pesos, 2 medidas na mesma situação. O Luiz Carlos de Oliveira, ele recebe um salário de forma exorbitante há muito tempo. Em 2008, ele entrou com a ação buscando umas gratificações de quando o Chico Paraíba era prefeito. E ele nem trabalhou na época, Mas o advogado faz. No primeiro momento, o juiz de Médici entendeu que ele não tinha direito. Certo. Ele recorreu para o TJ. O TJ deu uma decisão da seguinte forma. Ele, quando foi feita a mudança lá, que os advogados mudou a lei. O Chico Paraíba foi revogado e criou uma nova lei com salário, o advogado tendo salário base, baseado nessa lei nova. Ele recorreu dizendo que teve perca com essa mudança. O TJ entendeu o seguinte, não, ele não teve, ele teve uma perca de R$100. Vamos fazer o seguinte, paga-se o valor anterior até chegar no valor atual e está resolvido o problema. Tudo certo. Ele juntou no processo para o prefeito Charles à época o pedido dizendo que tinha sido julgado por unanimidade e ele teria êxito. E que tinha que pagar aquelas gratificações de Chico Paraíba somado com o salário dele atual. Que na realidade não é assim, mas foi feito. O Charles viu o erro 2 meses depois, orientado pelo pessoal do controle interno. E retirou esses valores que estavam sendo pagos de forma irregular, tirou. De forma, não talvez correta, mas tirou. Ele entrou com um novo mandado de segurança, dizendo que não foi dado o direito devido ao processo legal, para defesa, com as coisas todas. O juiz da época, Burke, mandou voltar o salário, que já era irregular, mas como não foi dado direito de defesa, beleza. O juiz concedeu a segurança, o município recorreu. A doutora Josinel, inclusive, uma colega nossa, fez o recurso à época, a apelação. O TJ
E eu descobri semana passada que eu não sabia. Indeferiu a inicial. O que é isso? Indeferiu o mandado de segurança, é como se ele não existisse, aquele que o juiz mandou pagar de volta. Entendi. Então ele não tem direito a esse salário. Na realidade, aquela ação ela acabou, mas o advogado continuava recebendo o salário de forma devida. Eu propus, na época que eu fui secretário, com o prefeito anterior, o Zé Ribeiro, para que fizesse o procedimento para poder voltar o salário dele da forma que tinha que ser. O Zé Ribeiro ficou, na época, com medo, no seguinte sentido, achando, esse cara vai me perseguir depois, e está perseguindo. Ou Até seja, hoje. Continua, já meteu, isso é também outros 500. O Zé Ribeiro é adulto, se defende. Aí essa situação agora, aconteceu uma pior. Em 2011... Consegue piorar a situação ainda? Conseguiu. Em 2011, o prefeito Zé Ribeiro assinou um TAC com o Ministério Público, assinado juntamente com o Procurador-Geral Ademir. E nesse TAC são várias situações. O que é TAC? É o termo de ajustamento de conduta, que o Ministério Público fez com o prefeito, para algumas situações que não estavam de acordo, que ela achava que tinha que ser resolvido, e o prefeito se comprometeu a resolver. Uma dessas questões era o salário do advogado. Para resolver em 5 dias, adequar o salário do advogado Luiz Carlos aos comandos do TJ da decisão que houve. Pagar o salário dele, que dava na época uns R$ 3.600. Seria esse o valor. Por incrível que pareça, no ano passado, em fevereiro de 2014, o advogado Ademir, que era o responsável para que o TAC fosse executado, cuidasse para que ele se resolvesse, pediu para que estendesse aquela gratificação do Luiz Carlos de Vieira, que já era irregular, para ele também, de forma retroativa. O pior de tudo isso não é só isso. A prefeita concedeu. E qual é esse salário, Gilvan? Fala para o pessoal de casa. R$ 3.750 é o valor. É o valor. 750. Dos dois dá 7.500 de lesão ao erário hoje. Meu Deus. Calcula isso por ano, calcula isso em 4, 5 anos. Que na verdade não era para ser pago isso. Não, esse valor está sendo pago devidamente. A questão não é essa. Quem deu o parecer dizendo que o advogado Ademir também tem direito à gratificação foi o Luiz Carlos de Oliveira. Para a gratificação que ele já recebe, ele deu parecer no processo do outro para que o outro também recebesse. E o pior de tudo, a prefeita acatou e pagou. Meu Deus do céu. Hoje o Ademir ganha mais do que a prefeita. Ele ganha 15.300 alguma coisa. O Ademir é o procurador geral. Ele tem um salário de advogado, que é o base, tem um anuente, que é um direito dele, tem essa gratificação que ela é quem é indevida, e tem mais o valor de, por ser procurador-geral, ele tem 6 mil de verba de representação. Quando soma tudo isso, passa de 15. Ganha mais que a prefeita. Ganha mais que a prefeita, entendeu? Mas a questão é o ganhar mais ou ganhar menos. Podia ganhar tranquilo, a questão é a forma ilegal. A forma irregular. Ilegal, é isso. É ilegal, é irregular, está sendo feita de forma ilegal. Tanto da cadeia, doutor Gilvan? Da procedimento penal, da procedimento de improbidade, da multa, inclusive nesse TAC, que assinado pelo Ademir, o Zé Ribeiro, e que a prefeita também atual é solidária, ele tem uma multa por descumprimento de R$100 mil. R$100 mil, caso não seja cumprido. R$100 mil. É mais um prejuízo, né? R$100 mil. Tá aí. E quem pagar a prefeitura, em tese, o advogado, o Ademir, os dois prefeitos, o anterior e o atual, porque ela também está e não está cumprindo. O TAC é o princípio da continuidade da administração. Não é o prefeito, e sim é que está no poder. Então, essas questões estão sendo discutidas pelas duas medidas. Para uma funcionária exemplar, foi pedido para fazer um processo administrativo para mandá-la embora, para expulsá-la da prefeitura. Enquanto isso, essas coisas estão acontecendo e a prefeita estende uma gratificação regular para um outro servidor, não despacha um processo de uma servidora simples, que ganha um salário mínimo. Eu não estou lá no meu pedido de despacha favorável, não. Eu estou falando, prefeita, despacha só. Porque existe aí o princípio da eficiência administrativa. No caso, está sendo ineficiente. Fere os princípios condicionais. Entendeu? Então, essa é a questão de fundo, essa é a questão que me traz aqui, porque, inclusive, isso é retaliação. Por que essa ação contra a minha cliente nova aconteceu? E o deles foram mais acelerados. E por que foi pedido para demitir? É uma retaliação. Porque essa funcionária se recusou a contratar uma funcionária que foi, através de um procedimento no judiciário, foi feito um acordo e a funcionária disse que não ia contratar o advogado Luiz Carlos
mandou para ela contratar, ela falou que não ia porque precisava da decisão judicial, que não foi junto do pedido. E, na realidade, ela não podia fazer isso mesmo porque foi feito um recurso pelo Ministério Público, ou seja, a decisão não existia. E, por retaliação, um mês depois, ela entrou com ação contra a funcionária só porque não quis contratar então a funcionária. Então está existindo um favorecimento. Mas é uma questão claro. pessoal. O advogado Luiz Carlos de Oliveira, eu não vou fazer rodeio aqui, ele persegue as pessoas, ele gosta dessa questão. Gosta. Ele usa o salário de funcionário que ele é da prefeitura só para ferrar as pessoas. Sério? Ele não gosta, ele vai lá e usa subterfúgio para poder fazer isso. O Zé Ribeiro, como eu já falei, é maior de idade, é um dos alvos prediletos dele. Não quer saber se o cara vai ter que se defender, ele vai ter que contratar advogado e tal, assim como todos os outros que estão em volta, que ele também está fazendo isso. Não é pela questão moral, os paladinos da moralidade, não é isso, é questão de perseguição pessoal mesmo. Esse é o problema. Isso tem que parar. Tem que parar, ninguém pode usar os cargos que exerce para poder ferrar as pessoas, não. Isso é verdade, eu concordo. Quero aproveitar que o senhor está aqui, eu deixo aberto aqui se tiver mais denúncias, doutor Gilvan, para que o senhor continue falando, mas eu quero fazer uma pergunta muito importante. O senhor, como formador de opinião aqui do município de Presidente Médici, o que o senhor está achando dessa nova evolução que Presidente Médici teve? Diga se está achada nova evolução. Você se refere à evolução em qual sentido? Em todos os sentidos, obras, infraestruturas, essa onda positiva. Médici está melhorando. Não, a comunidade deu uma mexida, algumas entidades se movimentaram algum tempo atrás, se movimentaram e pressionaram as autoridades mandatárias, né? E alguma coisa está acontecendo, né? Um asfalto aqui do governo do Estado, algumas ações isoladas, e pelo menos acalma o coração da comunidade, né? A gente se ilude nesse momento que está sendo feita alguma coisa. Na realidade, está sendo feito uma coisa que era, como dizer, o café com leite, né? Não é uma coisa exorbitante. Isso aí qualquer um faz, por incrível que pareça. Entendi. Aproveitar também que o senhor está aqui, já retomar uma outra pergunta. Os senhores vereadores estão com uma nova moda, uma moda de tirar fotografia em obras públicas. O que o senhor acha disso? Eu acho o seguinte, o que tem que mostrar para a comunidade são os trabalhos. A questão da promoção pessoal, se estiver usando no site pessoal, não tem problema. Agora, se estiver usando, por exemplo, no site pago pelo Legislativo e lá na promoção pessoal, aí já muda. No site da internet, numa conta pessoal, pode-se usar, não vejo problema nenhum. Mas isso não é taxado campanha antecipada? Aí tem questão de interpretação, né? Claro, quem tiver interesse... Eu acho que eu estou sendo maldoso, né? Não, tudo é questão de interpretação. Verdade. O vereador está mostrando o trabalho dele. Verdade. E tal, né? Falando em vereador, esse TAC, inclusive, que já está sendo executado, ele também tem que ser fiscalizado pelos vereadores. O senhor acha mesmo que os vereadores estão fiscalizando mesmo? Será que eles estão atuantes? Está bom essa legislação aqui de Presidente Médici? Eu vou falar especificamente sobre o TAC, porque, por incrível que pareça, eu não estou acompanhando as outras questões. Não vou dizer, o TAC, sim, está tendo a omissão da Câmara Municipal, porque esse TAC é de 2011 e essas questões não foram resolvidas. Principalmente essa do advogado, para se resolver em 5 dias. E, na realidade, foi pedido para estender para o outro, e a prefeita concordou e ainda pagou retroativo por uma questão irregular e grave. 7.500, 8.000 por mês, calcula aí. É muito grave. É muita grana. Doutor Gilvan, quero aproveitar uma pergunta, o meu produtor aproveitou para me fazer essa pergunta para o senhor. Caso isso seja julgado, né? Isso seja passado à frente, tenha a fiscalização dos vereadores, esse questionamento que o senhor está fazendo seja realmente julgado. Quais são aí os parâmetros que a justiça vai usar, qual é o julgamento que a justiça vai fazer, quais são as penas para esse tipo de... Improbidade. Pode dar improbidade? Improbidade. A execução do TAC tem a questão da penalidade, que é a multa de R$100.000, que inclusive tem até a entidade que vai ser direcionada a essa multa, se porventura não fosse cumprido, né? Inclusive, na improbidade, pode ter perda. É possível a devolução dos valores recebidos indevidamente, de forma solidária pela prefeita, pelos que recebem, por todo mundo. Todos estão envolvidos nessa coisa. Entendeu? Então, tudo isso são penalidades. Inclusive com a perca do emprego, na questão da improbidade. Então corre risco até de perder o emprego. Também, claro. Muito é possível. Bem.